Marcos 6, 45, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém. Eu não sei a sua história em particular, mas tenho certeza que alguém aqui no nosso meio, ou em algum momento, mas se não for todos, quase todos, nós já lutamos, ou ainda luta, com questões que envolvem o sobrenatural. Eu não estou falando aqui de série da Netflix, estou falando aqui de vida. Alguma história que chega ao teu ouvido, você escuta alguém compartilhar, ou você lê em algum lugar, no jornal, agora muito na internet, ou vídeos que são compartilhados, e a gente vê muito falar sobre o sobrenatural, mas grande parte das pessoas não leva isso a sério. E a gente luta com essas questões mesmo dentro da igreja, não? Mesmo dentro da igreja, a gente às vezes pega alguns textos e ao ler você fala: puxa vida, será que isso aqui é literal? Será que esse evento aconteceu de fato? A gente deve ler esse texto para aprender, extrair um princípio da palavra, do que Deus fez ou estava fazendo para os nossos dias. E essa luta, essa dificuldade que a gente tem de entendimento entre aquilo que é milagre ou aquilo que a gente deve apenas... A gente usa essa expressão como se o milagre fosse algo que você pode usar a racionalidade para tentar entender, até para entender que, isso é mais do que eu consigo compreender. Mas essa luta sempre permeou a humanidade, tá? Não é novidade da nossa geração, não é novidade dessa geração do tal Spring, né? Que tudo agora é mais antenado, isso, aquilo, outro. Não. Essa questão de milagre e um mundo racional, a nossa racionalidade, sempre gerou conflitos ou momentos que você fica, é difícil compreender, é difícil aplicar isso. E aqui, gente, é um texto que, se você leu e prestou atenção, você pode ler e não ficar com medo da sua veste e capa de crente, evangélico, batista, e falar: o que quer dizer esse texto? O que quer dizer esse momento? Porque tem muita gente que lê essa passagem, essa história que Jesus andou sobre as águas, e pensa que aqui é um mito, é uma história, é algo que a gente tem que ler, mas apenas entender o que Marcos aqui, ou os outros apóstolos, estão querendo nos ensinar. Porque, de fato, ler esse texto com a mente do século XX, a gente vai falar: como é que eu vou explicar isso para o meu amigo da faculdade? Como é que eu vou explicar isso? Para a geração Big Brother é mais fácil, mas para outras questões, né?
como é que eu explico um texto desse? Porque para muita gente aqui, vamos falar a verdade, gente que morreu, não ressuscita. Morreu. Ressuscitar é outra história. Para muita gente que está aqui hoje, e eu faço parte desse grupo também, homem não anda sobre a água. Tenta fazer isso na próxima visita à Praia Grande, aqui perto, ou Santos, não precisa ir para muito longe, tenta fazer o experimento. Eu te dou certeza que vai dar algo, vai dar errado. A não ser que você seja um mágico, então, vai fazer um truque lá. Bota na internet um vídeo de um mágico que anda na piscina, assim, é bem legal, se você nunca viu, clica aqui e você fica, uau, como é que ele conseguiu fazer isso? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter dúvida, inclusive no meio da igreja, gente. E talvez você vai ficar escandalizado ou chocado, mas o normal de quem morre é ficar morto. Não é ressuscitar. Eu nunca vi alguém crente ir para um velório com a expectativa que aquele defunto levantasse no meio do culto fúnebre. Né? Porque se levantasse, você ia sair correndo. Não vê que o papinho que você ia ter fé ali não e ficar tal, porque, aliás, aqui a expressão, o que acontece com os discípulos, os apóstolos, não é nada surpreendente, eles ficaram perplexos, atônitos, com medo, aterrorizados por aquilo que está acontecendo. Que homem, mulheres, quando morre. Homem e mulher não anda sobre as águas, não caminha sobre águas, a não ser que seja outra coisa aqui, a não ser que quem é essa pessoa aqui não seja apenas homem, seja também o próprio Deus, porque só Deus para poder fazer tal coisa. É interessante porque o Evangelho de Marcos, ele é escrito na perspectiva, eu contei no primeiro estudo aqui, no primeiro momento que a gente parou para estudar sobre Marcos, muitos estudiosos da Bíblia apontam, e quase todos concordam com isso, que aqui é Marcos escrevendo na perspectiva de Pedro, o apóstolo, que Pedro é aquela testemunha popular aqui de fato do que aconteceu. E Pedro, na sua carta em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos e amigos que estamos aqui hoje com esse texto aqui difícil para estudar, a igreja primitiva, a igreja aqui no tempo de Jesus, ela conhecia, ou no tempo dos apóstolos, né? Ela já conhecia diversas histórias sobre mitos. É um mundo que história que não falta. Tem mitos que vêm dos egípcios, mitos que vêm dos gregos, dos romanos, mas eles rejeitaram esse olhar de falar que era mito sobre qualquer história a respeito de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, é isto que proclamamos a respeito da palavra da vida. E a palavra aqui é com P maiúsculo, que é sobre Jesus. E é por isso que, ao estudarmos esse texto, ou lermos esse texto aqui nesse momento do Evangelho de Marcos, a afirmação que a gente faz aqui hoje é que esse texto ele não é sobre mitologia, não é um mito. Aqui é um evento real, contado por uma testemunha, que provavelmente é Pedro, que está relatando para Marcos o que e como aconteceu. E a questão básica aqui, gente, é o seguinte: se você crê que Jesus de fato ressuscitou entre os mortos, a gente também consegue crer que ele também andou sobre as águas, porque aqui não é o ponto de qual que é o milagre mais difícil. Milagre tem essa questão do nome, porque é milagre, é algo que é fora da nossa compreensão racional.
E é interessante que esse final do capítulo, o texto que a gente já leu, ele vai relatar na primeira parte, que é do versículo 45 até o 52, quase todo ali esse trecho, é sobre Jesus andando sobre as águas, mas aí o final, que são os versículos 53 a 56, é sobre Jesus continuando a curar doentes, realizando outros milagres. Não param, os milagres não param. É a maneira como termina esse capítulo. Se você perdeu a sequência desses estudos da semana passada, ou talvez você está fazendo a leitura do Evangelho de Marcos, como eu tenho sugerido aqui na igreja, ou esteve presente, só para a gente recapitular, esse capítulo, esse momento que a gente está lendo agora, Jesus acabou de alimentar 5.000 homens, e a gente viu que esse número, se for incluir mulheres e crianças, pode chegar até o número de 20.000 pessoas, que está no versículo 30 a 44, do capítulo 6. A multidão, ela está empolgada com aquilo que Jesus acabou de fazer, esse milagre que nunca ninguém tinha visto algo assim acontecer. E no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 14 e 15, que é o capítulo ali em João, que relata essa mesma história sobre Jesus alimentando os 5.000 pessoas, é ali que a gente sabe que eles queriam fazer de Jesus ali rei, a força naquele momento, porque eles estão empolgados. Olha, ele é o Messias, ele é o Cristo, por causa do milagre. Só que Jesus sabe que ainda não é a hora, e não é dessa maneira que ele de fato vai ser rei, que ele vai receber o seu reino. Jesus sabe que tem um trono que o aguarda, mas ainda tem uma cruz no meio do caminho. Ainda tem uma cruz que ele vai passar, é intencional, não é um acidente. A cruz, ela não é um acidente na vida de Jesus. A cruz é intencional, ele precisa passar por esse momento ainda. E é por isso que Jesus, quando realiza milagres, algumas coisas acontecem, ele fala: opa, guarda para você, ainda não é hora de você ficar falando, porque meu objetivo é passar pela cruz. Tem uma missão ainda a cumprir. Só que nesse momento, no versículo 45, Jesus ele tem que assumir o controle daquele momento, e aí ele diz assim aos discípulos, ele insiste com os discípulos para que entrassem no barco, assim que diz o texto, e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Quer dizer, os discípulos, eles entram nesse barco, eles vão para o meio dessa tempestade, mas é interessante que esse é o lugar que Jesus queria que eles estivessem. Quer dizer, a tempestade, ela não é um acidente de percurso. Oh, Deus, onde estava Deus no meio desse momento aqui? Não. Jesus falou para os discípulos entrarem no barco e irem. Quer dizer, eles estão no lugar certo, e mesmo assim, mesmo estando no lugar certo, obedecendo a Jesus. Jesus não em desobediência. Eles obedeceram a Jesus. E mesmo obedecendo a Jesus, eles vão enfrentar uma tempestade. Uma tempestade terrível. Quer dizer, propositadamente, Jesus enviou esses discípulos para dentro de um problema, se você quiser pensar assim. Gente, esse texto é muito forte para cada um de nós aqui, para a minha vida, para a tua vida. Se você pensa que por estar com Cristo você não vai enfrentar dificuldades maiores do que antes que você não era crente, ou evangélico, ou batista, ou discípulo de Jesus. Aí você pensa assim: não, agora resolvi os problemas. Mas não é bem assim. Porque talvez, e na perspectiva desse texto, é bem certo que a gente vai viver situações que foram enviadas, inclusive, por Jesus, por Deus. Situações difíceis, problemas reais, mas com um propósito redentor na nossa história, na nossa vida. Não é à toa. Porque nesse momento, no momento que você está vivendo uma dificuldade que é terrível, ela dói, ela te assusta. No momento que você está vivendo um momento que é um problema que você nunca pensou em enfrentar, é nesse lugar que o nosso entendimento sobre a providência de Deus, sobre o poder de Deus, vai crescer, vai se manifestar. Não é na ausência do problema,
que agora tem uma vida próspera, que agora tem uma vida vitoriosa em Jesus. Então rodopia aí, meu irmão, vamos junto aí para a próxima, que vai, próximo culto vai ser mais empolgante que o anterior. Não, entre um domingo e o outro, há a vida real, sabia? A vida real acontecendo. Entre esse momento de celebração e você pegar o teu carro ali na rua, ok, no estacionamento, e sair daqui, há a realidade da vida. Acompanha cada um que está aqui. Cada um que está aqui. Só que é um momento que é difícil, que é terrível, que talvez você saiba dar um nome, inclusive, para ele nesse momento que você está passando. Gente, não é na ausência do problema, é na presença dele que a nossa fé, a nossa dependência em Deus, e apenas nele, cresce, se manifesta. Porque eu não sei se você já percebeu que tem momentos na nossa vida, na nossa história, e se você não passou por isso, meu amigo, eu lamento te dizer, vai chegar um dia e um momento que você vai ter que entender que apenas Deus, só Ele, é suficiente para você passar por aquele dia. Que Efésios chama de dia mau, que pega todos nós, viu? Ninguém se ausenta dele. É nesse dia e nessa hora que você fala, olha, eu não tenho mais força, eu não tenho ninguém. Glória a Deus por isso, porque é apenas Deus. Só sobrou Deus nessa equação, nessa conta. Irmãos, há momentos que a gente passa por algumas situações que Deus permite, ou que Deus envia para esse filtro acontecer na nossa história e na nossa vida. Aqui é uma dessas histórias. Jesus, versículo 46, diz que ele se despede da multidão, ele sobe um monte, que não fala qual, para orar. E é interessante porque o Evangelho de Marcos, ele registra com detalhes, assim, falando o que Jesus está fazendo, apenas 3 momentos onde fala explicitamente que Jesus orou. Aqui não quer dizer que Jesus orou apenas 3 vezes, mas que relata, que aponta e fala, ó, Jesus foi ali para orar. Apenas 3 vezes. O primeiro está no início do Evangelho, logo no capítulo 1, versículo 35. Ali é um momento de definição no início do ministério de Jesus. E ele se retira para orar. Aqui agora, a gente está na metade do Evangelho, e aqui é justamente esse momento. Ele acabou de alimentar 5.000 pessoas ali, ou homens, e a multidão muito maior do que isso. E ele entende que é um momento agora, ele precisa se retirar. A coisa foi pesada, tudo que está acontecendo. Ele precisa se retirar para orar. E a gente vai ver no final do seu ministério, no final da sua vida, no Getsemane, no capítulo 14 de Marcos, versículos 32 a 42, que é pouco antes de ir para a cruz, que ele se retira para orar. Então a gente precisa aprender alguma coisa com isso. Esses momentos que estão destacados, olha, para a gente olhar para o texto, para essa expressão, para essa indicação ali no texto, falar, o que eu posso aprender com isso? E uma das coisas que fica clara nessa leitura de todo o Evangelho, mas agora desse texto aqui hoje, é que qualquer momento que Jesus de fato enfrentou um momento que era crítico, ele orou. Todo momento que era crítico, Jesus parou intencionalmente para orar, para estar em comunhão com Deus Pai. É engraçado, né? Porque tem gente, aliás, não só tem gente, como eu já passei por isso. Eu não sei você, mas deixa eu te assustar um pouco. Porque eu já tive um momento, gente, que a luta estava tão intensa, eu estava cansado, que a minha questão é, eu não vou para a igreja não. Eu não vou orar com o irmão coisa nenhuma, eu vou ficar na minha. Estou cansado. Ficar orando. Eu estou orando já faz tempo e não está acontecendo nada. Estou cansado dessa batalha, dessa luta. E não é interessante que Jesus faz ao contrário. Não, é crítico. É hora de orar, não de se afastar. É crítico o que você está passando, é hora não de você se abater e desanimar. É hora de você estar em comunhão com Deus. É hora de estar em comunhão com Deus, e comunhão com Deus se manifesta em comunhão com seus irmãos, não se ausentando. Porque tem gente assim, eu estou passando problema. Inclusive tem gente que passa problema na igreja. Ela acha que é a igreja que é um problema. Ele acha que é o convívio com os irmãos que é um problema. Mas não é. Convívio com os irmãos é o momento de você buscar Deus junto. É de entrar na luta com o outro. É de olhar de outra forma o momento que você está vivendo ali, porque o momento que é crítico na nossa vida, nós precisamos orar.
precisamos buscar comunhão com o Senhor. É interessante porque a maioria desses momentos que a gente lê nos Evangelhos, a gente vê Jesus inclusive se retirando para ter um momento mais privado. Não é interessante isso? Porque a gente pensa que a oração, inclusive aqui na igreja a gente tem uma reunião de oração que foi compartilhada às segundas-feiras com um grupo de irmãos. A gente quer encorajar os irmãos a orarem nas reuniões de pequenos grupos, nada de errado com isso. Quando nós terminarmos essa celebração aqui hoje, nós vamos orar por quem desejar que a igreja ore e clame pela sua vida, não fique constrangido com isso, não é no sentido contrário, mas nunca se exclui um momento em particular, no seu privado, que é você com Deus. Uma coisa não substitui a outra. Uma outra coisa não tem que, excluir a outra. Mas essa questão de se retirar e no privado buscar a Deus é permanente. Nos Evangelhos, no Novo Testamento, na vida dos discípulos. E a gente precisa resgatar isso na nossa vida, na nossa cultura de hoje, de igreja, de vida cristã. A gente precisa ter esse momento que a gente busca o Senhor. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Porque parece que está em sintonia com o que Jesus está mostrando aqui. Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, oração é algo intenso na nossa vida, porque nós estamos num momento de dias tranquilos, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Enquanto Jesus não vier de fato buscar a sua igreja, nós estamos numa batalha que é constante, é dia a dia. É pela nossa casa, é pela nossa própria vida, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa família, é pelo nosso país, pela nossa sociedade, para essa cultura que precisa de redenção. É uma batalha diária. E é no meio da batalha, no dia que é crítico, que Jesus mostra que ele precisa de comunhão com o Pai, que ele precisa estar buscando o Senhor. E, sem dúvida, Jesus orou por forças para ele mesmo. Jesus orou pela multidão pela qual ele tinha compaixão, e isso está sendo demonstrado no Evangelho de Marcos a todo momento, e nesse texto também. Jesus com certeza orou por seus discípulos. E é interessante que na sequência do texto, no versículo 48 para frente, fala o texto que já é tarde da noite. Quer dizer, os caras voltaram de uma missão que Jesus tinha dado para eles, tiveram ali um momento de contar tudo que eles tinham feito nessa viagem, aí estão com uma multidão que, pela misericórdia de Deus e de Jesus ali, acontece um milagre para poder alimentar aquele povo todo. Alimentar 20 mil pessoas não é brincadeira, gente. Basta a gente fazer um almoço aqui para 100 pessoas, que o pessoal já perde fôlego. Imagina fazer um almoço da igreja para 20 mil, né? Pensa nisso. Jesus deu o peixe lá e o pão e multiplicou, joia, mas eles tiveram que distribuir e recolher os cestos. E aí, já está tarde da noite, Jesus vai orar, eles estão num barco. Quer dizer, não é brincadeira esse ritmo. Não é brincadeira o que está acontecendo aqui. E aí o texto diz que já é tarde da noite, o barco está no mar, Jesus está sozinho orando. E o versículo 48 diz que ele, Jesus, viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Era alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Eu queria destacar, eu estava lendo um comentário bíblico onde eu estou baseando essas reflexões em Marcos, que essa expressão estava já a ponto de passar por eles, não há um acidente aqui no texto. Aqui é uma expressão que ela acontece, uma frase, que ela acontece no Velho Testamento, pelo menos em dois momentos muito específicos. Esse texto fala que Jesus estava a ponto de passar por eles. Tem ligação com, primeiro, quando Moisés está diante da glória de Deus em Êxodo, capítulo 33,
versículos 18 e depois versículo 20 a 23, que diz assim: disse Moisés, peço-te, falando com Deus, peço-te que me mostres a tua glória. E o texto diz no versículo 20, Deus respondeu, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e cobrirei com minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E um segundo relato que diz sobre essa questão de passar. A glória de Deus em 1 Reis 19:11, quando o Senhor aparece para o profeta Elias, diz assim o versículo: o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Esse texto aqui, gente, assim como o Senhor passa por Moisés no monte Sinai e Elias no monte Horebe, agora é Jesus, aquele que é o Cristo, que deseja passar com os seus discípulos, para que vejam a sua glória e creiam. Porque aqui, apenas Deus pode andar sobre as águas. E é isso que Jesus está querendo mostrar, para que não haja dúvida sobre quem Ele é, sobre essa questão. E é interessante que o versículo 49 e 50 diz assim: quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Gente, por que ficaram aterrorizados? Porque ninguém vê no seu dia a dia um homem andar pelas águas. É para ficar aterrorizado mesmo, porque ninguém vê no dia a dia o próprio Deus andando sobre as águas ou fazendo milagres. E o relato que está dessa história aqui em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31, é a mesma história. Em Mateus é que fala que a gente fica sabendo que Pedro então vai sair do barco, vai caminhar sobre as águas, vai afundar em seguida, e aí Jesus o resgata, né? Uma história bonita, linda, e aí tem outras conotações ali. Mas o interesse aqui de Marcos, ele não conta essa história de Pedro, poderia ter contado, é que Marcos aqui está focando naquele que andou sobre as águas, muito mais do que quem estava no barco. O foco aqui, Marcos está apontando, olha quem é esse Jesus, olha o que ele está fazendo, porque esse Jesus é aquele que diz ser, em João 6,35, o pão da vida. E é esse pão da vida que acabou de alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. É aquele que diz também, em João capítulo 7, versículo 38, que ele vai dar da água viva. É esse que acaba de andar sobre as águas. Quer dizer, Marcos está focando nele, em Jesus, é no poder que ele tem para salvar, para libertar as pessoas que estão ali com ele, ou a nós que estamos aqui hoje. Quer dizer, esse evento aqui, que é um milagre, que é um evento milagroso, não é só para falar sobre Jesus resgatando os discípulos dos seus problemas. Aqui é para falar de uma manifestação de Deus, para mostrar a sua divindade, quem Ele era. É por isso que Jesus vai acrescentar nas suas palavras ali, na sequência dessa, Jesus vai falar assim para os 12, no versículo 50, coragem. Lembra o que eles estão falando? Eles estão com medo, eles estão aterrorizados. E no versículo 50, Jesus vai dizer assim: coragem, sou eu, não tenham medo. E de novo, essa sequência de palavras não é à toa. Jesus diz aqui, coragem. E lembre que os discípulos, eles estão no barco. Eles estão no barco, de novo, gente, porque foram obedientes a Jesus. E é por isso que Jesus está ali agora com eles, coragem, eu estou aqui também. Em seguida ele vai dizer, sou eu. Mas essa expressão sou eu, um judeu, tem outro significado. Jesus está falando que tenham coragem, sou eu. Ou ele está falando, tenham coragem, eu sou. E essas são as palavras de Deus para Moisés na sarça ardente,
em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E Jesus aqui, ele está dizendo, eu sou. Ele está falando que ele é Deus, não é mais ou menos. É por isso que depois no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus vai dizer assim, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E aí ele termina falando, não tenham medo. Por último, irmãos, essa expressão não tenham medo não é uma sugestão. É que nem Jesus dando uma ordem para eles, escuta, não é para deixar esse medo tomar o coração de vocês. Para com isso. Não tenham medo. Que talvez você chegou aqui na igreja hoje, inclusive, e você pensa que você veio aqui para alguma sugestão de Deus sobre o teu problema, sobre a luta que você está enfrentando, e talvez hoje que você vai ouvir de Deus é uma ordem. É para obedecer, é para não ter medo desse dia difícil que você está vivendo, é para não ter medo dessa situação que você enfrenta hoje na tua família, no teu casamento, na tua casa, com os teus filhos. Não é uma sugestão, é uma ordem de Jesus para cada um de nós. Pare de temer. E é aí que o texto vai dizer no versículo 51, que ele subiu no barco junto deles, e o vento se acalmou. Mas olha a continuação do versículo. E eles ficaram atônitos. Quer dizer, os discípulos estão agora atônitos, perplexos ali, porque alguém que acabou de dizer que ele é o grande eu sou, agora no barco com eles. É para ficar atônito mesmo, gente. Só que, olha a riqueza e a loucura desse texto para a gente que está aqui. Por que você vai lendo esse texto, gente? Por que você conclui? Que o avivamento chegou. Que é isso? Participar de um culto aqui que alguém que é paralítico anda, que aquele que é cego vê, que alguém que era surdo possa ouvir, é para a gente dar glória a Deus e não querer ir embora daquele dia da igreja. É para virar um culto de vigília. Aliás, para mim, esse é um negócio que eu não lido bem, porque eu não consigo lidar bem com alguns cultos que eu acabo assistindo na televisão ou que eu ouço falar, que o cara fala, olha, tinha uma pessoa que estava com câncer e Deus curou na hora ali, curou na hora e você não caiu de joelho. Alguém estava ali, a pessoa tinha um problema de ter um braço mais curto que o outro, e Deus fez um milagre, e você não está glorificando a Deus com lágrimas nos olhos. Você está com um pipoqueiro ali, nada contra os pipoqueiros, vocês são bênçãos na vida da igreja, eu sempre gostei do cheiro de pipoca durante o culto, ainda mais para avisar que é para terminar. Quando o pipoqueiro começa a ler, é porque é para parar de falar, né? Mas espera aí, Deus acabou de fazer algo sobrenatural no culto e você vai embora. Tipo, não, eu vou embora, vou fazer o que eu vou para o cinema hoje. Na minha cabeça não bate. Nada de novo errado, você pode fazer o que você está entendendo no domingo. Mas se a glória de Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural naquele culto, eu caio de joelho. Por isso que eu acho, assim, eu também não consigo entender, apesar que tem muita coisa que eu não tenho que entender mesmo, porque tem coisa que Deus faz que é com Deus. Mas eu não consigo entender gente que vai atrás de manifestações de Deus, que eu vou cair ali. Meu irmão, dobra teu joelho hoje, não precisa esperar para Deus te tocar para cair. Dobra teu joelho, porque se a glória de Deus está no nosso meio, qual que é a expressão que você quer ter diante do Senhor? Deus nos visitou. Deus fez algo. Quando eu falo que Deus nos visitou, não é porque Ele está ausente desse culto aqui hoje, mas quando Deus faz algo que foi diferente. Porque tem dias que é assim, gente. Então, por favor, não pense que todo encontro aqui é tudo igual. Não, tem dias que Deus fez alguma coisa que marcou. Deus fez alguma coisa hoje que nós temos uma história para contar. E aqui é um desses momentos. Só que, gente, o que está acontecendo aqui? Jesus acabou de alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens ou 20.000 pessoas. Jesus acabou de andar sobre as águas e acalmar a tempestade. E aí, o texto vai dizer na sequência que essa turma que viu, que cheirou, está acontecendo, sabe aquele cheiro da vida? Eles não apenas viram, eles sentiram tudo acontecer. E o versículo 52 é
por isso que tem esperança para a gente aqui hoje, viu? Que diz assim, que eles não tinham entendido o milagre dos pães, que o coração deles estava endurecido. Caramba! Como é que pode continuar com o coração endurecido depois de ver tanta coisa que Deus está fazendo? Como é que pode continuar com o coração endurecido depois de ver seu marido ou sua mulher, que uma pessoa que era rebelde, violenta, escrava do álcool, ser transformado, hoje está seguindo a Jesus, a vida mudou. Você sabe que foi Jesus, não foi nenhum programa de 10 passos para aquilo ou para aquilo outro, foi Jesus que mudou. O teu coração continua endurecido. Teus filhos estavam indo para o caminho das drogas, rebeldes, tudo, agora estão indo na igreja, e aí agora você acha mal, você acha ruim, está indo muito na igreja, está virando um fanático. Quer encontro de adolescentes, está querendo encontro de jovens, não quer sair de lá da turma. E peraí, o moleque ou a menina está vendo com uma vida aí de iniciação sexual cedo, perdendo o rumo de vida, do brilho. Aí está indo para a igreja, e aí agora que isso te incomodou? É isso que está agora te causando, agora, poxa, que problema, agora tenho que levar na igreja porque depende de mim para ir lá, tal. Poxa vida, o coração continua endurecido com aquilo que Deus está fazendo. É que nem tem gente, irmãos, acredita, a gente ora para Deus abençoar algumas pessoas aqui financeiramente, com emprego, mas parece que quando tem emprego, é que aí piora a vida. Tem dinheiro, aí a pessoa agora se ausenta, não estou falando de ofertar não, tá? Não estou falando de dar contribuir na igreja, não tem nada a ver com isso. Mas parece assim, quando a pessoa estava passando pela aflição, aí ela estava próxima. Na hora que a bênção chegou, aí ela se afasta. Quer dizer, aí o coração continua endurecido. Gente, presta atenção. Esses discípulos aqui, parece que só depois, não é nem antes, não é nem os pés da cruz não, tá? Como algumas pessoas querem pensar, o texto não diz isso. É só depois da ressurreição que esses homens de fato vão ter uma transformação nas suas vidas. Não é loucura isso? Nem o impacto da cruz quebrou o coração endurecido dessas pessoas, esse medo, esse negócio. É só depois que a experiência da ressurreição, quando Jesus de fato vem até eles. Então, gente, para terminar, é interessante que essa exposição, que muitas vezes a gente está aqui, igual os discípulos, a milagres, essa exposição a um agir de Deus no meio da igreja, que, gente, eu não estou, por favor, não vem com coisa que eu não estou dizendo aqui, de comparar com o culto na igreja A, B ou C, um grupo que é pentecostal, não é pentecostal, sei lá do que, e eu não estou dizendo aqui que Deus não está fazendo milagres nesses lugares. O que eu estou dizendo é que, apesar de milagres que estão sendo feitos com o nome de Deus, com o nome de Jesus, a falta de fé continua presente. O coração endurecido continua presente. Aqui são pessoas que viram o milagre dos pães, viu as pessoas comerem esse pão, não viu só o pão crescer ali ou se multiplicar, elas comeram. Já viram Jesus fazer um monte de milagre, mas ainda continuam na zona da ignorância. Pessoas com o coração endurecidos. Quer dizer, em vez do milagre amaciar o coração no bom sentido, preparar o coração para receber fé, mas existe esse outro lado, que muita gente, por causa dos milagres, também crê e recebe a Cristo. Não é para negar, excluir, mas apesar de tudo isso, tem gente que, ao invés de produzir fé, produz calo. Sabe calo? Calo, quem já fez artes marciais, eu já pensei em fazer, mas eu nunca fiz de fato. Mas eu assisti muito filme de arte marcial, eu gosto de olhar, tal. Então você pega aquele saco, começa a bater, praticar, e uma das coisas que você está fazendo ali, no começo dói, mas aí o calo começa a surgir, e o calo começa a ser aquela camada que não dói mais tanto, não agride mais tanto. E tem gente que está assim com a fé em Jesus, sabia? O ambiente da religião, em vez de produzir fé, produz calo espiritual. Só começa a falar assim, não, mas olha só, você viu hoje, foi pouco, né? Só 5 pessoas foram salvas, ou não sei, porque tem gente que contabiliza, né? É esse negócio, foi fraquinho hoje ninguém chegou chorando na igreja, tal, não sei o quê,
enfim, é uma coisa meio maluca. Eu não consigo também entender isso. Por quê? Porque vai criando calo. A pessoa não tem um coração de gratidão na presença de Deus, um coração que celebra o nome do Senhor. Irmão, sabe aquela situação também que talvez na tua hoje? Você chega aqui hoje e a gente está pregando, está falando, mas na tua cabeça está passando o seguinte: eu sei que Jesus fez tudo isso, eu sei que Jesus andou sobre as águas, eu sei que Jesus ressuscitou, eu não tenho problema com Jesus, eu já vi falar muito disso. Só que não crê que o teu problema de hoje, esse mesmo Jesus, ele ainda tem poder para solucionar. Esse mesmo Jesus ainda tem poder para curar, para libertar, para salvar. E aí você quer falar que isso não é calo na tua maneira de viver a vida cristã? Irmãos, eu quero concluir para não me perder aqui. Eu não vou voltar a ler tudo, mas no versículo 53 em diante, é só para mostrar que Jesus vai continuar a fazer. Jesus acabou de ver a credulidade no coração dos seus discípulos, mas ainda assim ele vai continuar. Ele vai continuar a investir na vida deles. Porque Jesus sabe que eu quero mostrar: vocês estão atônitos, então deixa eu sair desse barco e continuar andando pelo mar. Ele não precisava do barco para chegar do outro lado, ele já estava andando no mar. Deu para entender? Então Jesus fala assim: peraí, eu cheguei aqui, acalmou a tempestade, vocês ainda não creem? Se sou eu não saio pelo mar, vou andar para lá, não preciso do barco para chegar do outro lado. Ficar com esse bando de descrente, de crente calejado, de crente amargo, não é incoerência. Crente que é ranzinza, crente que tem que orar ainda por mais um ainda, sabe? A gente só não faz isso porque tem um microfone para chegar, né? Mas é interessante, né? Quer dizer, em vez de ser um lugar de ambiente da misericórdia de Deus, é o ambiente dos sabe? Aqueles caras que olham e a compaixão está ausente. De novo, os irmãos, é um ministério dos calejados de Cristo, né? Mas é pelo lado errado, né? A gente que está com o coração endurecido. Só que olha, mesmo com tudo isso, versículos 53 a 56, rapidinho, vai. Eles chegaram na região chamada Genezaré, prende o barco ali, e assim que desembarca, não tem sossego. O povo reconhece Jesus. E olha o que diz o versículo 55. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Gente, Jesus e os discípulos não tem sossego. Na boa, é perturbação. A gente perturbando o tempo todo. É e-mail chegando, é reunião, a gente lá acabou o culto, mas está chegando uma família que precisa de um socorro. Aí você está fechando a igreja e passa alguém que precisa de um socorro ali imediato, de uma oração, a pessoa está aflita. Não para. As necessidades não param, a urgência não para. E o versículo 56 diz: aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Quer dizer, Jesus, estamos no versículo, capítulo 6, terminando aqui hoje. Esse pessoal aqui, que está sendo curado, liberto, é aquele que vai ainda falar: crucificam. E aí a gente está aqui na igreja, você segue a Jesus, e aí você está desapontado por algumas situações que acontecem, mas vamos ler o texto e aplicar para a nossa vida aqui hoje. Vamos deixar esse coração calejado hoje de Deus tratar, Deus trabalhar. Vamos ficar em pé nesse momento, porque eu não sei como é que aplica esse texto na tua história, na tua vida aqui hoje, mas porque talvez esse texto ele funciona para te falar: tenha fé, tenha ânimo, coragem, não tenha medo. Talvez é isso que você está se apegando hoje. Talvez você está se apegando porque Deus ainda age hoje, e Jesus tem compaixão de cada um que está aqui hoje. E o teu problema, que é grande, para mim é grande, mas para esse que caminhou sobre as águas, esse que ainda cura, é mais um problema que Ele pode solucionar, Ele pode resolver. E talvez para você, a missão disso aqui é muito rica, e talvez para você é o seguinte: é a tua indiferença, é o teu coração calejado. É só mais um culto, é só mais uma oração, é só mais alguém que pensa que vai acontecer alguma coisa, mas só no céu, viu? Não.
Talvez é teu coração que hoje precisa de um carinho, um cuidado do Senhor. Que Deus renove fé, esperança e o amor no meio de todos nós aqui hoje. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos clamar, vamos orar. Vamos orar. Deus querido, esse texto é muito rico que nós lemos aqui hoje, Paizinho. E eu quero te pedir que a maneira como chegou ao coração de cada um e ao meu próprio coração, de fato o teu Espírito Santo, Deus, trabalhe, que esse fruto permaneça e dê bom fruto ao Senhor. Mas age na vida de cada um. Aquele que chegou aqui hoje precisando de esperança com a situação que está enfrentando, que em Cristo Jesus essa esperança seja renovada hoje. Que testemunhos sejam compartilhados no nosso meio, que o Senhor agiu, que o Senhor atuou de uma maneira sobrenatural, trazendo cura, libertação, movendo algo nas vidas e nas famílias aqui, mas algo que apenas o Senhor poderia fazer. Como pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça. Aquele Deus hoje que precisa de ânimo, ter coragem, não ter medo, que hoje o Senhor possa fortalecer o teu Espírito na vida de cada um aqui hoje, mas também aquele Deus que hoje está calejado, que hoje possa ter um renovo, um sopro do teu Espírito, Pai, que venha do Senhor, trazendo uma nova maneira de olhar para a vida, com mais doçura, com mais esperança, com mais fé, com mais amor. Faz isso, Pai, no nosso meio, porque só o teu Espírito Santo pode agir dessa maneira no nosso meio, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação. É o que pedimos no nome de Jesus hoje, mais uma vez. Amém.